Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Pensando as Escrituras. Chegamos no estudo de número 5 da série Teologia para Todos e hoje nós vamos falar sobre exorcismo. Mas antes de entrar nesse tema, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Todos os dias, 6 horas da manhã, temos devocionais e toda terça e sexta, 18 horas, temos algum conteúdo sobre Bíblia, vida cristã e teologia para compartilhar com você e abençoar a tua vida. Dito isso, então vamos para o vídeo de hoje. A prática do exorcismo se tornou bastante comum em muitas igrejas evangélicas. Infelizmente, algumas igrejas enfatizam isso em demasia e isso acaba levando a extremos perigosos. Por isso, precisamos voltar à Palavra de Deus e aprender com ela a respeito desse assunto. Então, eu gostaria de iniciar esse estudo definindo o que é exorcismo. O exorcismo é o processo pelo qual uma pessoa ordena, em nome de Jesus, que os espíritos malignos saiam dos corpos das suas vítimas. Se você não quiser usar a palavra exorcismo, você pode usar a expressão expulsão de demônios, que conceitualmente é a mesma coisa. O ministério terreno de Jesus também foi marcado por essa atividade de expulsar demônios. Jesus, com a sua autoridade e poder, libertava as pessoas que estavam sendo escravizadas por espíritos malignos. Aliás, Jesus ilustrou a prática do exorcismo, dizendo que expulsar demônios é como amarrar um homem valente, entrar na sua casa e saquear todos os seus bens. Durante o ministério terreno de Cristo, não somente os endemoniados eram libertos, mas as pessoas doentes e enfermas também eram curadas. Jesus foi muito cauteloso e muito cuidadoso em distinguir pessoas que sofriam de uma enfermidade física de pessoas que estavam possessas por espíritos imundos. Em nenhum momento Jesus insinuou que as pessoas doentes fisicamente estavam possessas por demônios. Olha só o que diz o texto. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Perceba o que diz o texto. Quando uma pessoa estava endemoniada, Jesus expulsava o demônio dela. Mas quando uma pessoa estava enferma, Jesus curava sua enfermidade. Agora que já sabemos o que é o exorcismo, vamos para a segunda questão. O que é necessário para que haja verdadeira expulsão de demônios? Primeiro, uma pessoa que vai realizar uma expulsão de demônios precisa ser uma crente genuína, ou seja, ela precisa conhecer a Cristo e o poder de Cristo. Esse conhecimento não pode ser meramente teórico e conceitual, mas também pessoal. A palavra de Deus afirma que a expulsão de demônios seria um dos sinais que acompanhariam os seguidores de Cristo. Olha só o que diz o texto. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Segundo, na expulsão de demônios é necessário que haja autoridade espiritual. E essa autoridade não reside na pessoa que está expulsando o demônio. Toda autoridade espiritual reside no próprio Deus. E Deus então concede essa autoridade ao seu povo. Perceba que antes de Jesus enviar os seus apóstolos em missão, ele primeiro concedeu a eles a autoridade espiritual sobre os espíritos imundos. Afinal, irmãos, sem a autoridade de Cristo, é totalmente inútil tentar expulsar o menor dos demônios. Terceiro, na expulsão de demônios, é necessário ter confiança em Cristo. Todo exorcismo deve ser realizado em nome de Jesus. Mas a frase "em nome de Jesus" não é uma fórmula mágica como muitas pessoas acham que é. Expulsar os demônios em nome de Jesus significa confiar tão somente na autoridade e no poder de Jesus Cristo. É reconhecer, irmãos, que sem Cristo nós somos totalmente incapazes e impotentes de lutar contra as forças do mal. Usar a frase "em nome de Jesus" como se fosse uma fórmula mágica, além de não resolver nada, pode trazer humilhação e vergonha. Olha só que curioso. A Bíblia diz que um homem chamado Seva tinha 7 filhos judeus e todos eles eram exorcistas ambulantes. Certo dia, eles tentaram expulsar o espírito maligno de um homem e eles usaram o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica. O resultado foi que esses homens levaram uma surra do espírito maligno e tiveram que fugir da casa machucados e sem roupa. Você pode ler sobre isso no livro de Atos. Em quarto lugar, na expulsão de demônios, em alguns casos, também é necessário jejum e oração.
A Bíblia narra uma história em que os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno que havia possuído um garoto. O pai do menino foi até Jesus, dizendo que os discípulos não tinham conseguido expulsar esse demônio, e Jesus então repreendeu os discípulos e depois expulsou o espírito maligno. Em seguida, os discípulos perguntaram por que eles não haviam conseguido fazer isso. E Jesus disse, primeiramente, que o motivo era a pequena fé dos discípulos. E em seguida, ele diz que algumas espécies de demônios só podem ser expulsas mediante jejum e oração. Jesus não está dizendo que antes de expulsar certos demônios, nós temos que fazer um ritual de tantos minutos de oração e um ritual de jejum. Ele está dizendo que a oração e o jejum devem ser práticas comuns e regulares na vida cristã, porque assim estaremos sempre prontos quando surgir uma situação de exorcismo. Em quinto lugar, na expulsão de demônios é necessário ter a motivação correta. Muitos pastores por aí usam a prática do exorcismo para chamar a atenção das pessoas e até mesmo para lucrar financeiramente. Em algumas igrejas, o exorcismo se tornou um elemento central na liturgia do culto. Sem contar que muitas possessões não passam de encenação teatral. É um verdadeiro teatro religioso que tem a intenção de enganar as pessoas. Infelizmente, o tempo que deveria ser gasto e investido ensinando as escrituras para as pessoas, esse tempo é usado de maneira leviana. E certamente Deus julgará essas práticas, porque Deus vê a motivação do coração das pessoas e Deus não se impressiona com rituais externos que têm apenas aparência de piedade. Por isso, irmãos, na expulsão de demônios, a motivação correta possui pelo menos 3 elementos fundamentais. Primeiro, zelo pela glória de Deus. Segundo, compaixão pelas pessoas oprimidas pelo diabo. E terceiro, ira santa contra o reino das trevas. Dito isso, agora vamos considerar a prática do exorcismo, ou seja, como acontece a expulsão de demônios na prática? As narrativas do Novo Testamento apresentam 2 etapas acerca da expulsão de demônios. A primeira etapa é conjurar os espíritos malignos em nome de Jesus. Há casos em que é permitido interpelar o espírito maligno para saber o nome dele e a quantidade. Jesus chegou a fazer isso. Mas isso, irmãos, é diferente de manter um diálogo com os espíritos malignos. Muitas igrejas têm essa prática de fazer entrevistas com os demônios, mas essa prática não é recomendada no Novo Testamento. Ora, numa outra ocasião, quando os demônios começaram a falar, Jesus ordenou imediatamente que eles se calassem. E a segunda etapa é ordenar que os demônios saiam. Por causa da autoridade de Jesus, os demônios devem obedecer a essa ordem e devem sair das suas vítimas. Pode haver resistência em algumas ocasiões, mas se não houver incredulidade, os espíritos malignos devem obedecer à voz de comando. É importante destacar um ponto interessante aqui, pessoal. Várias pessoas, depois que foram libertas dos espíritos malignos, se converteram a Cristo e passaram a segui-lo. É o caso, por exemplo, de Maria Madalena, que foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu depois da sua ressurreição. A Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 espíritos malignos. Agora, se uma pessoa continuar na incredulidade, mesmo depois de ter sido liberta, os demônios podem voltar juntamente com outros demônios ainda piores. No próximo ponto do nosso estudo, vamos refletir sobre o uso de objetos ungidos relacionados ao exorcismo. A partir do século II da era cristã, algumas práticas místicas foram introduzidas na igreja. Além do nome de Jesus, começaram a invocar o nome de mártires consagrados. Começaram a fazer o sinal da cruz na pessoa possessa, junto com a imposição de mãos, e ainda passaram a usar água benta e a queimar raízes de plantas. E mesmo depois de vários séculos, a superstição ainda prevalece em várias igrejas modernas. Vemos algumas igrejas em sessão de libertação utilizando água ungida, sabonete ungido, toalha ungida e assim por diante. E essas práticas indicam que, infelizmente, esses elementos que são próprios do paganismo acabaram sendo aceitos dentro da igreja. E nesse último ponto do nosso estudo, eu quero refletir sobre a seguinte questão: todo cristão pode expulsar demônios? Diante do fato de todo crente estar unido a Cristo,
Então todo crente tem a autoridade de Cristo sobre a sua vida. No entanto, a Bíblia também ensina que cada crente possui dons específicos e cada crente foi chamado para serviços específicos. Isso significa, irmãos, que não devemos sair por aí em busca de batalhas espirituais. Antes de expulsar um demônio, por exemplo, nós precisamos examinar a nossa vida e ter certeza de que Deus nos chamou para isso. Se de repente aparecer uma pessoa possessa na sua frente, é evidente que você vai expulsar esse demônio na autoridade de Jesus, mas você não vai sair por aí em busca dessas coisas. Embora Deus não tenha chamado todos os crentes para a prática do exorcismo, todo cristão, sem exceção, enfrenta a luta contra Satanás e seus demônios. Afinal de contas, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra as forças espirituais da maldade. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha sido edificado por meio desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.